C3PO, um C3PO, Star Wars da Bandai. Essa figura eu vou fazer unboxing porque é um produto um pouco diferente. A gente tem algumas imagens aqui na lateral do personagem de como ele vai ficar quando ele estiver pronto. E eu digo pronto porque realmente ele não vem como a maioria dos personagens que a gente conhece. A maioria das coisas que nós temos, nós compramos, né? E depois simplesmente já colocamos lá à disposição, à exposição. Esse daqui, ele é um pouquinho diferente. Por que um pouquinho diferente? Porque ele tem a mesma ideia dos Gundams, né? Que são esses robozinhos aqui da Bandai também, que eles têm uma articulação muito boa, são muito interessantes, mas o que acontece com eles? Você mesmo que monta, né? Então eles não são tão firmes como um boneco já pronto, porque você precisa montar todas as peças, né? É algo como esse daqui que ainda não está pronto. Você tem toda a estrutura interna para montar, para ter a figura. Essas embalagens da Bandai, elas não possuem nenhum lacre, nenhum adesivo. Possui um manual, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E as peças, elas vêm desta forma. Então o que acontece aqui dentro? Você precisa retirar primeiramente todas essas grades. Nessas grades você vai ter uma indicação de qual grade que você está utilizando, e cada peça, se dá para pegar bem aqui, ver se aqui dá certo. Bom, não dá para enxergar pela câmera, mas aqui, ó, você tem o indicativo de qual é o número dessa peça aqui, ó, número 12, aqui, número 13. Então essa é a grade A, e você consegue identificar as peças através da numeração. E você pode ver que não tem nada pronto, né? Os adesivos para você colocar no personagem, tudo vem dessa forma. Essa grade a gente pode identificar algumas peças, né? Por exemplo, aqui na B4 nós temos aqui parte do braço. Então nós temos o braço aqui, um braço que dá para verificar que ele não se mexe. Mas aqui a gente já tem outros pedaços, ó. B5, a gente vai construir um braço que se movimenta. Os pés, a panturrilha, a coxa do personagem, se deve ser o ombro, as mãos. Então, note que todas as peças, né, vêm em cartelas, em grades. Você precisa retirar uma a uma e montar totalmente o personagem. Essa aqui é a grade que tem a perna direita do personagem, que é aquela perna cromada. Em geral, essas peças pretas, elas servem para montar a estrutura, né? A articulação. Por exemplo, aqui a gente tem alguns pininhos, né? E ele tem uma base. Isso aqui vai ser uma base para ele ficar em pé. Mais alguns adesivos. E parte do tronco, a cabeça do personagem. Essa figura, ela vem em escala. Ela é escala 1:12. Então, essa coleção de model kits, né, que a Bandai
está fazendo, ela vem em escala 1:12. E existem vários personagens. Eu estou fazendo um unboxing desse primeiro aqui porque vai demorar um tempinho para montar. Nem tanto pela complexidade, mas é pela falta de tempo mesmo. Então, no manual, apesar de estar todo em japonês, nós temos a indicação de quais são as grades que devem acompanhar a embalagem e de como funciona a montagem. Então, pelos desenhos a gente pode verificar que ele identifica, né, qual é a cartela, qual é a grade, o número da peça. Então você identifica a grade, identifica a cartela, identifica qual que é o número da peça, retira a peça. Como retirando a peça? Você corta com o alicate. A sugestão é que você corte um pouquinho longe da peça, né? Depois corte novamente mais rente à peça. Eu costumo utilizar estilete para dar um acabamento melhor nos cortes. Então, depois de retirar a peça, você vai cortando bem rente à peça para conseguir montar. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui o primeiro item a gente vai montar a cabeça. Então eu tenho que pegar a peça A9, juntar com a peça B11, encaixar na peça B4 e finalmente na B15. Então, para a gente notar, por exemplo, aqui, ó, tenho que montar os olhos do personagem, encaixar, colocar à frente, certo? Depois a gente vai para o corpo e assim sucessivamente. A gente monta aqui a parte do corpo, depois a gente monta a cintura, aí na sequência a perna direita, perna esquerda, braço direito do personagem, são 2 braços. Depois a gente tem aqui algumas imagens coloridas, né? Braço esquerdo, finalização da montagem do personagem e algumas instruções de substituição. Por exemplo, ele tem 2 peças para colocar no peito que servem para representar diferentes momentos do filme. Então, esse aqui é o C3PO. Quando estiver finalizado, vou trazer ele aqui para vocês. Só para ter uma ideia de tamanho, ele vai ficar com aproximadamente 15, 16 centímetros, tá? É uma figura, uma escala de 1 para 12, mas é aquela mesma proporção dos personagens de 6 polegadas. Um abraço, pessoal, e até mais.